É disso que se trata. Quando nós falamos de previdência, quando nós falamos de prevenir, quando nós falamos de visão de futuro, quando nós falamos de olhar daqui para frente como resolver os problemas que foram criados no passado, nós precisamos lembrar das grandes responsabilidades que nos cabem como representantes do povo brasileiro. Saudar a presença de todos os membros da mesa que participam dessa audiência na tarde de hoje e lamentar o que foi ouvido ontem e que continua sendo ouvido hoje. Justamente aqueles que quebraram o Brasil, aqueles que não fizeram nada daquilo que hoje defendem, dizem que deveria ser feito aquilo que não fizeram no passado. É muita demagogia, é muita hipocrisia. Nós vamos ter um debate, mas acho que esse debate é um debate da Comissão Especial. Obrigado. Com a palavra, Josimar Maranhãozinho, que não está. Então, seguindo, deputada Bia Kicis. Bom dia, já. Boa tarde a todos. Quero agradecer. Agradecer a todos os palestrantes que vieram contribuir, porque nessa comissão nós realmente precisamos ouvir sobre a constitucionalidade da proposta e depois, como acabou de dizer o meu colega, o deputado Marcelo, iremos tratar na comissão especial da questão de mérito, inclusive questões de cálculo atuarial. Ouvindo alguns que me precederam, me lembro de uma sentença: xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Aqueles que dizem que o governo fala e utiliza de sofismas para enganar o povo, pertencem a partidos que exatamente enganaram o povo, usando de sofismas por tantos anos. Agora, o governo, ele fala diretamente para o povo, traz números e não omite dados e não mente, não quer enganar ninguém. É muito claro quando diz da sua pretensão de economizar 1 trilhão em 10 anos, e que essa reforma ela visa exatamente a cuidar daqueles que mais necessitam. É uma visão de Estado, uma visão de governo para cuidar dos menos favorecidos e, de uma forma, por uma opção mais liberal, permitir que aquelas pessoas com mais capacidade, com mais oportunidades, possam também concorrer mais para a sua subsistência e depender cada vez menos de um Estado. Essa reforma, ela precisa ser aprovada o quanto antes para que o governo possa prosseguir nas pautas positivas que só esperam a aprovação da reforma da Previdência. Nós temos o Pacto Federativo, nós temos a reforma tributária, nós temos a geração de empregos, nós temos um Estado liberal que vai gerar, sim, muito emprego, vai cuidar da educação e da saúde, como não se cuida há muito tempo. É preciso mexer exatamente onde está a raiz do problema, que agora é a Previdência. E o ministro Paulo Guedes tem falado, sim, ele tem usado aquela imagem do avião que está para cair, e são os nossos filhos, netos, que estão lá dentro. Será que nós vamos continuar querendo que eles estejam nesse avião até que se esborrachem? Ou queremos dar uma chance às novas gerações? Porque é para isso que nós temos que viver, para construir uma nação e um país que seja viável para os nossos filhos. Eu, sinceramente, não entendo quando vejo políticos que simplesmente não se importam com seus filhos, com seus netos, com seus descendentes. Querem viver de forma nababesca, cheia de privilégios, e não se importam com as futuras gerações. Isso é uma desumanidade, isso não é próprio do ser humano que ama os seus e quer o melhor para os seus descendentes e para o seu país. Então, essa reforma precisa passar aqui na CCJ e vamos discutir lá na comissão especial as filigranas, os méritos, ver o que precisa ou pode ser alterado para melhorar. Esse é o papel do parlamento. Mas essa reforma é uma reforma que veio para trazer, sim, a segurança que esse país precisa, e não é só na Constituição. Ela precisa existir na vida real. É da vida real que temos que tratar, e não num pedaço de papel de uma Constituição, para terminar, presidente, que cita
167 vezes a palavra direito ou direitos e 37 vezes a palavra obrigação ou obrigações. Como se a cada direito não correspondesse uma obrigação e alguém que tivesse que tutelar aquele que teria que ser protegido e exercer o seu direito. Obrigada. Obrigada, deputada. Seguindo a ordem, deputada Celina Leão, não se encontra. Deputado Nelson Pellegrino, já falou. Deputado Paulo Martins, se encontra? Deputado Marcel Van Hatten. Só um pouquinho, tem que falar aqui. Vou falar aqui, abraço. Senhor presidente, quero, antes de iniciar ainda, parabenizar a deputada Bia Kicis pelas suas palavras, que realmente trazem para cada deputado aqui presente, para cada cidadão brasileiro que nos acompanha, a grande responsabilidade que nós temos como também cidadãos brasileiros com as futuras gerações, com essa geração e com as futuras gerações. É disso que se trata. Quando nós falamos de previdência, quando nós falamos de prevenir, quando nós falamos de visão de futuro, quando nós falamos de olhar daqui para frente como resolver os problemas que foram criados no passado, nós precisamos lembrar das grandes responsabilidades que nos cabem como representantes do povo brasileiro. Saudar a presença de todos os membros da mesa que participam dessa audiência na tarde de hoje e lamentar o que foi ouvido ontem e que continua sendo ouvido hoje. Justamente aqueles que quebraram o Brasil, aqueles que não fizeram nada daquilo que hoje defendem, dizem que deveria ser feito aquilo que não fizeram no passado. É muita demagogia, é muita hipocrisia. Ouvir o PT, ouvir a oposição vir aqui falar que o governo deveria tributar dividendos, de que lutar contra os privilegiados, quando eles estiveram no poder, nada disso fizeram. Não teve ninguém que lucrou mais na história do país do que o PT com os bancos, com o sistema financeiro. Não teve ninguém que concentrou mais a economia brasileira, seja no setor financeiro, seja em outros setores, senão o PT. Via BNDES, via política dos campeões, via regulações que reduziram a competitividade das empresas brasileiras e no setor financeiro também. Foi o PT que entregou esse legado nefasto, essa herança maldita. E em 3 meses, e fala alguém aqui que é independente, do Partido Novo, que não é da base e não será da base. Um partido que tem um compromisso com seus eleitores, se mantém independente os 4 anos de mandato. E que está aqui defendendo o Brasil, está defendendo uma nova previdência, porque não podemos continuar com a hipocrisia. É uma hipocrisia ouvir o PT aqui, que veio defender com Dilma Rousseff na primeira sessão no Congresso, logo depois de sua reeleição. Na primeira sessão veio defender uma reforma da Previdência. Do PT que no governo Lula, logo no seu início, também aprovou uma reforma da Previdência. Fechou questão. E teve, aliás, como efeito colateral para o PT, a criação do PSOL. Muito bem lembrado pelo ministro Paulo Guedes lá no Senado. Chega de hipocrisia, colegas deputados. Vamos lutar pelo Brasil, vamos fazer a coisa séria, vamos olhar para frente, parar de mimimi, votar a nova Previdência, é isso que o povo quer, é isso que o Brasil merece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Marcel Van Hatten. Agora, a deputada Carol Detoni. Presidenta, pela ordem aqui. Presidenta, pela ordem aqui, por favor. Só para a senhora declinar o nome das pessoas que restam. Sim, porque, pois não, deputado. Porque pelo que o presidente havia falado aqui no auditório, faltavam apenas 2 ou 3 parlamentares. Porque nós deputado, vamos eu vou encerrar... ler aqui quem são. Deputada Carol Detoni, deputado Eli Borges, deputado Felipe Barros, coronel Tadeu. E aí depois nós passamos para os... Desculpa, Eli Borges é o 9º, tá? E depois disso a gente Porque já senão... vai... E em seguida nós vamos passar a palavra para a doutora Zélia, que precisa se retirar para uma reunião, e os demais conferencistas. Estão aqui todos. Vamos encerrar, vamos ouvi-los. Carol Detoni, presente. Felipe Barros, coronel Tadeu, presente. E Eli Borges, todos estão aqui. 3 minutos, por favor, com a palavra, deputada Carol Detoni. Excelentíssima presidente, e membros, juristas, convidados, quero me voltar aqui, sobretudo, ao povo brasileiro que assiste esses momentos graves que estamos vivendo no nosso país. Não haverá futuro para o Brasil sem a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência,
haverá um colapso em breve e os nossos filhos e netos não terão mais como viver no nosso país. Porque hoje, de todo o orçamento da União, das despesas primárias obrigatórias, cerca de 50% são usados só para a Previdência. O orçamento voltado para a Previdência já é por demasiadamente grande, é muito maior do que é investido em saúde, segurança e educação. E não bastasse isso, nós já temos um rombo anual de cerca de 300 bilhões de reais por ano. E esse rombo só vai aumentando ano após ano. De modo que, em 2031, praticamente todo o orçamento brasileiro estará comprometido com a Previdência. Então, o governo Bolsonaro e todos os que estão envolvidos nessa reforma, ao fazer essa proposta, estão comprometidos com a mudança, com o futuro do Brasil. E é leviano vermos nesta casa a oposição que quebrou o país encher a boca para falar dessa reforma, porque nunca enfrentaram os problemas verdadeiros do país, só fizeram roubar e acabar com o Brasil e deixaram agora para nós essa responsabilidade. Eu, que sou deputada novata, tenho aqui esse compromisso firmado com o povo brasileiro. Então, não se deixe enganar, povo brasileiro, pelas falácias da esquerda. Essa reforma vai cortar os privilégios, sim. Eu, enquanto deputada, já renunciei a todos os privilégios. E já abri mão da aposentadoria especial, dando o exemplo, a minha cota de sacrifício, mas é preciso que todo o povo brasileiro dê o seu sacrifício pelo futuro do país. E esse sacrifício, na verdade, vai cortar de quem ganha mais, porque as alíquotas vão aumentar progressivamente, de modo que a maior alíquota vai ir até 22% de quem ganha mais. E o pobre vai pagar menos, vai pagar 7,5%. É para garantir o pagamento. E eu vejo aqui o que foi, então, ex-presidente da OAB, e quero que registrar que sou advogada privada e a OAB não tem me representado desde muito tempo, desde 2014, quando fui uma das primeiras advogadas a impetrar, propor o pedido de impeachment da Dilma, e a OAB foi a última instituição a propor o impeachment, o que é uma vergonha para o povo brasileiro. A OAB não me representa. Mais minuto, excelência, porque eu também sou vice-líder. Ok. Então, peço aqui que o governo faça muita propaganda. Mesmo espaço mas o nosso líder não se pronunciou. O governo faça aqui um apelo para todos os representantes do governo que façam propaganda maciça da verdade, porque é isso que o povo brasileiro precisa saber, a verdade. 1 minuto. Nós precisamos ter esse compromisso, nós temos esse compromisso, nós vamos cortar privilégios, não haverá perda de direitos e vamos derrubar falácia por falácia da esquerda. Povo brasileiro, vamos confiar no nosso presidente, na equipe econômica, porque é pelo bem do Brasil, pelos nossos filhos e netos. Um grande abraço a todos e vamos em frente lutar pelo bem do Brasil. Obrigada, presidente. deputada Caroline. Agora, deputado Felipe Barros. Senhora presidente, colegas deputados, deputadas, aos palestrantes que aqui estiveram desde a manhã. Quero iniciar, senhora presidente, não poderia ser diferente, fazendo um desagravo público ao ministro Paulo Guedes, que aqui se encontrou ontem, numa audiência pública que durou mais que 7 horas de duração, e que foi desrespeitado, que foi humilhado, foi confrontado. Eu não vi aqui, senhora presidente, com raríssimas exceções, perguntas, questionamentos sobre a proposta do governo. Eu vi aqui uma tentativa de constranger o ministro, de tirar o ministro do sério a todo e qualquer instante, depois de quase 7 horas de audiência. Então, quero deixar registrado o desagravo público ao ministro Paulo Guedes, que aqui esteve ontem, e parabenizar os palestrantes. Senhora presidente, abro aspas para a frase que vou ler. Nesse momento, nos cabe enfrentar o desafio maior para a política fiscal no Brasil e para vários países do mundo, que é a sustentabilidade da Previdência Social em um contexto de envelhecimento da população. No ano passado, a Previdência Social e os benefícios assistenciais do BPC responderam por 44% dos nossos gastos primários. Mantidas as regras atuais da aposentadoria, esse percentual tende a aumentar exponencialmente diante do envelhecimento esperado da população brasileira. Um dado ajuda a explicitar nosso desafio. Por exemplo, em 2050 teremos uma população em idade ativa similar à atual. Já a população acima de 65 anos será 3 vezes mais.
Quero ressaltar que a reforma da Previdência não é uma medida em benefício do atual governo. Seu impacto fiscal será mínimo no curto prazo. A reforma da Previdência é uma questão do Estado brasileiro, pois melhorará a sustentabilidade fiscal do Brasil no médio e no longo prazo, proporcionando maior justiça entre as gerações atual e futura, e, sobretudo, propiciando um horizonte de estabilidade ao país. Senhores deputados, essa frase não foi do ministro Paulo Guedes, essa frase tampouco foi do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa frase foi dita pela senhora Dilma Vana Rousseff nesta casa quando da sua posse na reeleição. Repito, essa frase não foi dita pela atual equipe do presidente Jair Bolsonaro, foi dita pela ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. E que muito bem explicita o que vocês têm falado há meses, desde que Jair Bolsonaro ganhou a eleição. Aliás, tenho visto, para finalizar, senhora presidente, tenho visto, inclusive, algumas pessoas dizendo de que Bolsonaro mentiu porque não votou na reforma do Temer e que agora ele mentiu para o povo brasileiro e agora quer propor a reforma previdenciária, a nova Previdência. É uma falácia quem afirma isso. Porque o presidente Bolsonaro disse e repetiu inúmeras vezes que não votava a reforma do Temer, porque o Brasil não tinha o contexto político necessário. O Brasil passava por uma instabilidade. 2 vezes a Câmara dos Deputados rejeitou investigar o ex-presidente. Muito obrigada, deputado. Agora com a palavra o deputado Coronel Tadeu. Naquele contexto. Agora sim. Será crescido o tempo da liderança do PSL, presidente? Já está crescido. Perfeito. Muito obrigado. Senhor presidente, o PSL já falou como líder. Não, não tem. O Coronel Tadeu é o líder. Eu acredito que não, que era eu que estava inscrito. Ele estava desde o início. Era eu. Os demais não utilizaram, viu, deputado? Obrigado. Primeiro, cumprimentar todos os convidados, dar parabéns pela exposição. O assunto é a constitucionalidade, mas não vou dizer infelizmente não, porque acresceu muito ao debate. Felizmente também se entrou um pouco no mérito. E no que tange à constitucionalidade do processo, eu não vejo absolutamente nada nessa PEC que possa ferir a constitucionalidade. Então, portanto, eu vou divergir de alguns e vou me congratular com aqueles que falaram bem do projeto. O próprio artigo 6º da Constituição fala lá que os direitos sociais, dentre eles a previdência social, é garantido ao trabalhador. Eu, na minha noção básica de inconstitucionalidade, eu simplesmente faria uma única pergunta: está contra a Constituição esse projeto? Não. Em nenhum momento. Pode rebater artigo por artigo, pode rolar artigo por artigo em todo o seu escopo, e o projeto não tira absolutamente nada, não vai ao encontro de absolutamente nada que está na nossa Constituição. Ele promove mudanças, isso é certo. Promove algumas mudanças para o bem, vamos frisar, bem, muito bem, que é para o bem da nossa sociedade que isto está sendo feito. Então, descartada essa questão da constitucionalidade, que eu tenho certeza absoluta, não sei se no dia 17 ou não posso dizer, devido à agenda da Comissão de Constituição e Justiça, mas em breve nós teremos essa primeira fase da PEC 6 vencida com folga dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Haverão outros debates que se seguem, outras audiências que foram solicitadas, e cada vez mais teremos a oportunidade de esmiuçar, principalmente, os números, os dados que estão sendo cobrados, e aos poucos eles vão aparecendo. É natural que haja um esforço muito grande, tanto do governo como da própria comissão, e principalmente quando esse projeto entrar na comissão especial, aí sim nós vamos ter a oportunidade de abrir livros e mais livros e chamar muito mais pessoas para contribuir ao debate, e aí nós vamos ver realmente o tamanho do rombo que o Brasil está. Eu não estou preocupado com o rombo da Previdência, não. O rombo da Previdência ele é pequeno
em relação ao que o legado que o presidente Jair Bolsonaro está recebendo. Já vem de longe a desgraça administrativa que foi submetido o nosso país, e aí nós podemos citar vários exemplos, catar qualquer jornal de qualquer dia, de qualquer mês, de qualquer ano, e nós vamos ver estampado um escândalo de corrupção nesse país, e embutido nesse escândalo está lá o desvio de dinheiro que poderia estar nesse momento na Previdência. Desafio a vocês a me mostrar um jornal que não tenha uma citação nos últimos 15, 20 anos de algum fato que envolva desvio de dinheiro público. Seja lá de quem for, não estamos aqui para fazer julgamento de ninguém. Só estou apenas dando uma notícia que é fato. Porque se não fosse fato, o país não estava devendo. Devendo 4 trilhões é a soma da dívida pública hoje. É muito dinheiro, gente. Alguém consegue mensurar o que é 4 trilhões? Do dinheiro, eu não sei qual foi das expositoras, eu não sei se foi uma ou foi outra, que falou muito bem a respeito da DRU, que se desvia R$1 trilhão de todo o cofre, da nossa cesta chamada assistência social, né? Pode chamar do jeito que for, mas a assistência social é um conjunto de 3 pilares, assistência social, saúde e previdência, e lá é colocado um punhado de dinheiro para dar saúde, para dar assistência social e para pagar os aposentados. Aí me tiram R$1 trilhão, não, agora eu tenho que pagar juro, tenho que mandar dinheiro para fora, tem que pagar 19% de juro para banco. E se a gente fosse dar nomes aqui, eu resumiria para dizer assim, atual oposição. Porque foi eles que governaram o país. Então hoje, a desgraça é tão grande no caos financeiro que atravessa o governo federal, que muitos, como bem falou o líder do Partido Novo, Marcel, usam de verdadeira demagogia, e a gente tem que ser educado com as palavras, né? De verdadeira demagogia para esconder o buraco que deixaram, o rombo que deixaram no nosso país. E aí, eu me pergunto, será que nós vamos continuar com essa brincadeira de demagogia, de ficar falando aquilo do que o povo não entende? Então o povo, para entender, é muito rápido. O Brasil quebrou, nós estamos tentando dar um jeito de garantir a aposentadoria para eles nos próximos anos. É só isso. O resumo é isso. Quer queiram, quer não queiram, vai ser aprovado. Não vou nem me estender em relação ao que aconteceu ontem aqui na Comissão de Constituição e Justiça, mas quero falar muito bem das palavras do ministro Paulo Guedes, que tecnicamente respondeu e teve que levar para casa uma ofensa inadmissível. Espero que isso não aconteça mais. Mas ele foi muito bem, porque o que foi perguntado ele não respondeu. E se não teve tempo para responder algumas questões, solicitem que ele responde. Ele é respeitoso, sim, como ele mesmo disse. Ele é respeitoso com todo mundo. E o Ministério da Economia não fechou as suas portas. Tanto é que tem membro do Ministério da Economia aqui para nos ajudar a aprovar a nova Previdência. Para finalizar, senhora presidente, só gostaria de ressaltar, eu não sei quem foi que citou algumas frases muito próprias. Uma delas é que se você realiza trabalhos diferentes, você precisa ser tratado de forma diferente. E alguém citou o exemplo do pedreiro, da diarista, e eu faço questão aqui de levantar a questão dos policiais, dos profissionais da área de segurança, dos guardas municipais, de vários funcionários que dependem única e exclusivamente do seu vigor físico. E alguém falou muito bem, um pedreiro com 20 anos de idade levanta 20 muros, com 60 ele não consegue mais. Há que se respeitar
algumas categorias. E aí, nesse momento, pela minha origem, eu faço a defesa dos policiais em geral, sem fazer distinção nenhuma, e dos guardas municipais, porque um dado que não foi dado, e eu gosto sempre de comentar, é que a expectativa de vida está em torno de 75 anos. E aí está aqui o meu colega, subtenente Gonzaga, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Policial não chega a essa idade. O policial está morrendo, em média, com 65 anos. Por causa de estresse, por causa dos problemas que ele vive durante a sua carreira, excesso de trabalho, excesso de jornada, fadiga e por aí vai, problema psicológico. E aí a gente vai estender por um monte de questão. Para encerrar. É bom lembrar que nós temos policiais femininas, mulheres trabalhando nas corporações. Então não podemos esquecer que as mulheres precisam ter um tratamento diferenciado também. Fazer um policial trabalhar além do que o corpo dele aguenta, para mim não é um desagravo ao policial, não. É deixar a sociedade condenada à própria sorte. Obrigado. Muito obrigada, deputado Coronel Tadeu.